Bem, agora nós vamos resolver os dois últimos itens da nossa atividade. Nós estamos na grandeza capacidade e o valor que nós temos que converter é 0,00264 litros em mililitros. Vamos lá ver quanto é que dá isso. Na nossa tabela, aqui a gente está em litro e vai colocar 0,00264 e a gente vai ter que chegar em mililitros aqui. Se a gente observar, o nosso número tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos depois da vírgula. E quando a gente andar daqui, passando por essas três casas, para chegar até aqui, a gente só ganha 3 zeros. Então fica uma folga de 2 algarismos. Foi o que aconteceu na questão passada. A gente ficou com uma folga de um algarismo e eu tive que colocar a vírgula para ele. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Então o que vai acontecer? Vamos andar. Essa casa a gente ganha 1 zero. Repara que a gente paga o primeiro que está devendo. Aí aqui fica só com 0,0264. Começamos a pagar. Agora vamos para esse próximo. Quando passar aqui, nós vamos ter que pagar esse zero. E aí a gente vai ficar com quanto? A gente vai ficar com 0,264. Certo? E agora, por último, a gente vai ter que pagar esse zero que está devendo. Certo? E vai chegar aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar com apenas, era para ficar apenas com 264. 264. Era o que a gente imaginaria, mas a gente tem que pagar o que está devendo ali, né? Então, eu tinha 3 zeros, eu ganhei 3 zeros para pagar 5 casas. Então, o que vai acontecer? Ao invés de ficar 264, fica 2,64. Agora sim, a gente conseguiu pagar a diferença. Ganhei 3 zeros, paguei o que eu estava devendo, mas como eu andei 3 casas e tinha 5 após a vírgula, eu fiquei devendo 2. Olha as duas que eu estou devendo aqui, ó. Então a resposta 0,00264 litros em mililitros fica 2,64 mililitros. Vamos lá para a resposta e coloca aqui, ó, em vermelho, 2,64 ml. Colocar vírgula, coloquei ponto. E na nossa última questão, olha o que é que acontece. Nós temos 0,000043 quilômetros e teremos que ir para metro. Novamente, nós vamos andar, a grandeza agora é comprimento. Deixa eu apagar isso aqui. A grandeza é comprimento. E nós vamos ter que pagar aquela diferença toda lá em comprimento. Vamos ver aqui. É tanto zero que talvez eu tenha que diminuir o tamanho da fonte. 0,000043. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colocar lá. Será que cabe? Vamos ver se cabe aqui. Colar. Olha, coube. Então, esse valor aqui eu tenho que transformar para metro. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas após. Certo? 5 casas após. E eu só vou conseguir ganhar, andando daqui para cá, 3. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eu chegar aqui, eu vou ficar com 2 casas devedoras. Só que não, eu já vou pagando os zeros. Então, o que vai acontecer? Quando eu andar daqui para cá, eu pago esse primeiro zero. Aí eu fico com 0,0043. E agora eu pago mais esse zero aqui e fico assim, ó. 0,0
4,3. E agora eu vou pagar mais essa aqui. Quando eu pagar mais essa, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com 0,43. Pronto, deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui a fonte porque está fora do padrão. Pronto, então tá aqui, ó. Eu tinha quantas casas para pagar? Vou ver aqui. Ganhei 3 zeros. Olha só, eu tinha 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Com mais um 4, 5. Com mais o 3, 6. Então eu tenho 6 algarismos. 6 algarismos. Eu ganhei 3 zeros. Dos 6 algarismos eu tinha 4 zeros perdidos. Olha aqui, ó. Como eu ganhei 3 zeros chegando até aqui, eu fiquei devendo 1 zero, porque eu tinha 4 zeros perdidos. Eu ganhei 3, fiquei devendo 1 zero. Então, o zero que eu fiquei devendo está aqui, ó. E os 2 algarismos que sobraram estão aqui. Por quê? Porque eu tinha 6, certo? 6 algarismos. Dos 6, 4 eu devia 0. E 2 não. Os 2 estão aqui, ó. Os 3 zeros os 4 zeros que eu devia, eu só consegui pagar 3. Fiquei devendo 1. E esses 2 algarismos eram os 2 que sobravam aqui. Foi isso que aconteceu. Aí, naquela outra alternativa que ficou o 4,3, é porque a quantidade de zero que eu tinha que pagar foi suficiente, eu não fiquei devendo nada. Então, o grande lance é esse, a gente observar como é que funciona o uso dessa tabela. Vou colocar a resposta lá e que eu quero mostrar uma coisa para vocês também.